Olá, estamos de volta agora com o nosso segundo vídeo sobre função quadrática. E hoje, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos falar de coeficiente. Lembrando que quando a gente fala de coeficiente, quando chegarmos lá no final, no último vídeo sobre gráfico, a gente volta para entender melhor o que foi explicado aqui, certo? Então, nós vamos apenas conhecer os coeficientes hoje. Lembrando que a função quadrática é uma função nesse formato: ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Esse é a nossa função quadrática. Vamos ver agora o coeficiente a, que é o que acompanha o x ao quadrado. Deixa eu só chamar a atenção para vocês para uma coisa. Não gravem a ordem que fica esses coeficientes, tá bom? Então, não grava, primeiro vem o A, depois vem o B, depois vem o C. Não grave dessa forma, porque a nossa função ela pode vir bagunçada, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu posso escrever bonitinho, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 4. Posso escrever assim bonitinho. Mas eu também posso escrever ela toda bagunçada. Eu posso colocar menos 3x menos 4 mais 2x ao quadrado. E nós teremos a mesma função, só que não está organizada. Então, não gravem A, B e C. Gravem que o coeficiente A acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B, o x, e o C está sozinho, tá bom? É o nosso termo independente. Então, vamos lá. O coeficiente A indica a concavidade de uma função de segundo grau. Então, se a gente tem o A maior que zero, nossa concavidade está para cima. A gente usa muito também, principalmente lá no nono ano, que o nosso gráfico está sorrindo. Olha aqui. A maior que zero, a carinha está sorrindo, porque é positivo. E quando A for menor do que zero, a carinha está triste, porque é negativo. É uma maneira de vocês entenderem, gravarem como é que é a concavidade da parábola. E isso ajuda quando a gente for construir o gráfico, porque se vocês fizerem uma conta errada, se de cara vocês já identificam a concavidade da parábola, na hora que for montar o gráfico, vocês vão saber que tem algum erro. E a gente vai aprender a identificar esse erro mais lá na frente. Então, o coeficiente A, ele serve para indicar a concavidade da parábola. Coeficiente C é aquele que não acompanha nenhuma variável, tá? Ele vai representar o ponto de encontro entre o eixo x e a parábola. Lembra, eu vou sempre fazer uma analogia lá com a função afim, tá? Na função afim, quando a gente tinha o termo que não acompanhava a variável, o coeficiente b, esse coeficiente b era o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, é a mesma coisa. O C, ele não está com a variável x. Então, dá para vocês fazerem essa analogia, tá? O coeficiente C também é o ponto de interseção da parábola com o eixo y, tá? Então, aquele coeficiente que não acompanha a variável é o ponto de interseção da parábola do gráfico com o eixo y. Se o C for maior que zero, for positivo, essa parábola vai interceptar, vai cortar o eixo y acima da origem. Só lembrando aqui o que é a origem, tá, gente? Tá aqui o y, o x, a origem é aqui, ó, o ponto de encontro do x e do y. Então, se o C for positivo, o ponto de encontro da parábola vai ser aqui em cima, tá? Se for negativo, esse C vai cortar a parábola aqui embaixo. Aí a concavidade vai depender do A. Então, pode cortar aqui embaixo assim, ou pode cortar aqui embaixo assim. A concavidade vai depender do A. O C é só para dizer esse pontinho aqui de encontro.
E se C for igual a zero, vai cortar bem na origem. Deixa eu fazer aqui, ó, outro gráfico. Isso tudo a gente vai ver com calma depois. Quando C for igual a zero, o que significa C igual a zero? Vou dar um exemplo. A gente vai ter, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x. Não apareceu nenhum número sem a variável x. Então, C é igual a zero. Então, a parábola ela vai cortar bem aqui, ó. Vai interceptar com y bem na origem. Calma aí, deixa eu descer aquela parábola. Bem na origem, tá? Então, o ponto C é isso. É o ponto onde a parábola vai encontrar o eixo y e a gente volta a falar sobre isso no último vídeo. Por fim, o coeficiente b. Por que eu deixei o coeficiente b por último? Porque a gente precisa conhecer o coeficiente c para poder analisar esse coeficiente b, tá? Porque o coeficiente, aqui está escrito c, não é c, coeficiente b diz a inclinação que a parábola toma após passar o eixo y. E como é que eu sei onde ela corta o eixo y? Pelo coeficiente c. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso coeficiente c. Passou desse coeficiente c, a parábola está subindo. Se ela está subindo, b é maior que zero. Passou do ponto C, a parábola começou a descer, não importa se depois ela vai subir. Ela está descendo, o b é menor do que zero, tá? Então, sobre o coeficiente, é isso. Nós vamos ver aqui só 2 exemplos para a gente identificar os coeficientes e tentar entender o que está acontecendo com eles, tá? Então, lembrando que eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos lá, nessa função aqui, nosso coeficiente a é o que acompanha o x ao quadrado. Quando ele não aparece aqui na frente, eu tenho que número? 0? Não. O 1, porque se fosse 0, ele sequer ia aparecer aqui. Então, nós temos 1. Se é maior que 0, nossa concavidade está como? Para cima, nosso gráfico está sorrindo. Nós temos b igual a menos 6. Se é menor que 0, significa que depois desse ponto de interseção do eixo com o eixo y, que eu não sei qual é ainda, porque eu ainda não achei o coeficiente c, essa parábola vai estar descendo. Depois desse ponto, vai estar descendo. E o coeficiente c é 9. Significa que quando eu fizer essa parábola lá no eixo y, essa parábola vai cortar no 9. Deu para entender? Vamos fazer mais uma vez. Vou fazer um pouquinho mais organizado dessa vez, tá? Vamos fazer primeiro o coeficiente A, depois o C e o B. E aí vamos organizar. Lembrando que a gente não está fazendo a construção de gráfico ainda não, tá? Falta muito para a gente fazer esse gráfico. A gente só está esboçando o que acontece olhando apenas para o coeficiente, tá bom? Só para ficar mais interessante, eu coloquei aqui positivo, eu vou colocar negativo, tá bom? Para a gente ver outra concavidade. Então, aqui nós temos A menos 1, que é menor que 0, então a concavidade está para baixo. Nosso gráfico está triste. C é o termo aqui que está sozinho, sem a variável, é menos 4. Então, quando eu for marcar, nos outros vídeos isso não aconteceu, né? Agora está acontecendo direto. Quando eu for marcar no eixo Y, onde o gráfico vai passar, eu vou marcar no menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui no menos 4 é onde a nossa parábola vai cruzar com o eixo Y, vai interceptar. E aqui eu tenho B igual a 3. Faz sentido ser igual a 3, porque a nossa parábola ela vai vir para cá e ela vai subir. Quando isso aqui, o B, é maior que 0, a nossa parábola, após esse ponto de interseção, ela sobe. Não importa se depois ela vai descer. No exato momento em que passou, ela está subindo.
Então, o nosso gráfico vai ter essa cara. Eu não sei se vai ser assim, eu ainda não sei se ela vai vir só até aqui e vai voltar. Eu não sei se ela vai lá em cima e volta. Eu ainda não sei. Mas é essa cara do nosso gráfico. Esse é o esboço do nosso gráfico. Então, com o coeficiente, a gente já consegue ter uma ideia de como esse gráfico vai ficar. Mas ainda faltam algumas coisas e é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Nós vamos ver condição de existência, que é o nosso discriminante, que muita gente chama pela letrinha delta, mas delta é só a letra que representa o nosso discriminante. E no vídeo seguinte nós vamos aprender a calcular as raízes. E aí sim, a gente vai estar pertinho da construção do nosso gráfico. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.